Fala aí pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou dar início a um novo quadro no canal, onde irei falar de mangás desconhecidos que li e gostaria de compartilhar com vocês, junto de resumos da história e também minhas opiniões pessoais. Nesse quadro eu vou abordar mangás obscuros, mas não estou falando necessariamente de mangás que você não encontra para comprar, ou encontra porém com preços altíssimos. Também não é sobre mangás dark, de terror. Obscuro seria no sentido de um mangá desconhecido, e às vezes até sem tradução oficial. Eu espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo, porque eu pretendo trazer mais vezes, inclusive com os mangás que eu tenho aqui na minha coleção. Então vai ser um estilo legal assim de trabalhar. Enfim, sem mais enrolações, bora falar de The Big Adventures of Majoko, ou como eu gosto de chamar, Majoko. Majoko é um mangá de comédia serializado pela Boom Boom Comics, uma revista mensal voltada para o público infantil. Sua publicação durou de 2004 a 2006. A Boom Boom Comics foi uma revista criada em 2003 como uma estratégia para evitar que outras empresas lucrassem com o sucesso da adaptação de Kaiketsu Zorori, uma adaptação de livros infantis publicados pela empresa Popular. Basicamente, a Popular possuía apenas os direitos dos livros de Zorori, e como o anime iria atrair um público maior, a empresa decidiu criar a Boom Boom Comics para expandir seu domínio para os mangás também. Essa estratégia deu certo, e a adaptação de mangá de Zorori foi publicada por eles. Isso é algo até que comum para franquias grandes. Pokémon, por exemplo, foi criado pela Game Freak, mas os direitos do mangá estão na mão da Shogakukan. Portanto, os criadores lucram pouco, ou quase não lucram com esses produtos. A Boom Boom Comics começou com uma proposta diferente das demais revistas. Ela era voltada para as crianças, meninos e meninas. Porém, rapidamente ela mudou seu foco para apenas meninos de 12 anos, a fim de acompanhar o sucesso de Zorori. Então começou a surgir mais mangás de ação, robôs e espaço. O mangá de Majoko é o resquício dessa fase inicial da revista, pois ele começou em 2004, apenas um ano após a publicação inicial da revista. A Boom Boom Comics foi descontinuada em setembro de 2009, e todas as obras que ainda estavam em publicação foram encerradas. Falando agora sobre os criadores de Majoko, o autor é o Tomomi Mizuna, que tem poucos títulos de mangás publicados, mas atualmente ele está trabalhando no mangá Isekai Yururi Hiko, e recentemente até recebeu uma adaptação para anime. Mizuna também fez algumas histórias para a coletânea de Yonkomas de Umineko, que é uma colaboração de vários artistas. Eu não consegui achar o Yonkoma feito por ele, e nem vou porque não tenho intenção de comprar esse mangá. A arte do Mizuna é meio comum, mas ainda dá para identificar ela pela forma com que ele desenha rostos. Pelo menos nos mangás antigos dele. Não cheguei a ler as últimas obras dele para saber como está a arte dele atualmente. O mangá de Majoko adapta uma coletânea de livros infantis escritos por Machiko Fuji, que contam com mais de 50 volumes lançados. Eu também não cheguei a ler nenhum desses livros, mas olhando a capa dá pra ver que é um conteúdo bem diferente do mangá. A Machiko também trabalhou supervisionando o mangá do Mizuna, então talvez ela atuou como editora, mas não posso afirmar com exatidão. Majoko recebeu uma tradução oficial em inglês no Canadá em 2009, e essa é a versão que vocês estão vendo agora. Como o mangá não estava completo na internet, com exceção do primeiro volume, e eu queria muito ler, eu fiz o impensável e comprei todos os outros volumes. Quem tiver interesse em ler, eu vou deixar o link na descrição de todos os volumes no Internet Archive. Agora falando sobre a história. Um dia, enquanto vasculhava seu quarto na procura de um colar, Nana encontra um livro que ela nunca tinha visto antes e, ao abri-lo, teletransporta uma bruxa para o seu quarto. Essa é a Majoko. Majoko então conta que aquele livro é o diário dela e ela enviou para o mundo dos humanos em busca de encontrar um parceiro que a acompanhasse em suas aventuras. Ao ver que ela conseguiu a Nana como parceira, ela fica meio desapontada, por não ser um cara forte e bonito. Mas logo aceita e leva a menina para o mundo da fantasia em busca de tesouros e aventuras. As duas logo entram numa caverna mágica e se deparam com alguns obstáculos, como a escuridão e os morcegos. Majoko tenta usar sua magia para afastar as criaturas, mas sem querer as transforma em cobras e só piora a situação. No final da caverna, elas encontram um baú que está sendo protegido por um monstro. Para poder abrir, as duas devem vencer o monstro numa competição de quem ri primeiro. Nana toma a iniciativa para salvar sua recém-amiga e o monstro perde porque a Majoko ficou fazendo caretas. Assim as duas abrem o baú
e recuperam o colar da Nana, que ela estava procurando no início do capítulo. Nana pergunta a Majoko se ela não está insatisfeita por não ter encontrado o tesouro, e essa responde dizendo que já encontrou um. No final do capítulo, as duas voltam para suas casas e Nana vê pelo diário que a Majoko foi castigada por sua mãe por chegar tarde em casa. Esse primeiro volume faz um bom trabalho de apresentar as personagens principais da obra. Enquanto Majoko é mais atrapalhada, atrevida e extrovertida, a Nana é mais quieta e tímida e bondosa. Mesmo assim, as duas personagens são boas amigas na história inteira. As características principais da Majoko são dela não assumir os próprios erros, dela discutir com facilidade e dela se apaixonar com facilidade. Majoko significa bruxa em japonês, mais especificamente uma bruxa jovem. Vários personagens possuem trocadilhos com seus nomes, mas o único que eu achei engraçado foi esses dois vampiros que se chamam Dra e Kula. Já a Nana não tem tantos traços de personalidade, por isso ela muitas vezes acaba tendo um papel mais apagado na história. Ou atua como a donzela em apuros, talvez. O resto do mangá segue um modelo de histórias independentes. Majoko leva Nana para o mundo da fantasia, encontram novos personagens, as duas tentam resolver o problema da vez, acabam em encrencas, mas tudo é resolvido pela cooperação e imaginação das personagens. Às vezes o mangá junta 2 ou 3 capítulos para contar uma história, mas isso ocorre poucas vezes. Somente um arco é realmente grande e dramático. Mas não vou falar dele por enquanto, porque seria spoiler e ele ocorre muito mais tarde no mangá. Nesse primeiro volume, o capítulo mais diferente que temos é o último, onde Majoko convida Nana para visitar a sua escola de bruxas, cujas aulas ocorrem apenas à noite. Então a Nana demora um pouco para racionalizar. Ao chegar, conhecemos 3 personagens que acompanharão as garotas esporadicamente até o final do mangá. Os 2 primeiros são o Maruta e a Majora, e são 2 personagens que servem basicamente de alívio cômico para a história. Logo em seguida, somos apresentados a rival da Majoko, Mahjong. As duas vivem discutindo. Mahjong chama a Majoko de atrapalhada e imatura, enquanto que a Majoko diz que a Mahjong apenas tem inveja por ela não ter um parceiro. A Mahjong é uma das poucas personagens com desenvolvimento desse mangá. No começo ela é má com a Nana, mas após ser salva pela mesma, ela começa a respeitar a humana. A Mahjong também é a única personagem secundária que tem um arco próprio, até onde eu me lembro. Outra personagem recorrente é a mãe da Majoko. Sim, esse é o nome dela. Ela vive punindo a Majoko por não saber usar magia e se meter em confusão toda hora. Mas de vez em quando ela se mostra bondosa, como no capítulo 23, quando a Majoko leva para ela um remédio para resfriado, que sem querer é confundido com uma poção que faz a pessoa rir sem parar. O mundo de fantasia desse mangá é bem rico em criaturas, ambientes e cultura, mas são elementos meio aleatórios e sem muita relação entre si. Tipo, o mundo de gelo e o mundo dos bonecos é legal, mas eles nunca interagem entre si e também não sabemos como eles funcionam exatamente. É mais uma forma de adicionar aventuras para personagens do que uma contribuição real para a história. Mas os personagens desses locais se tornam figuras recorrentes na história. Isso é um detalhe legal. Majoko segue um modelo de comédia episódica, sem grandes dramas ou lutas. E acho que isso foi o que mais me incomodou. Às vezes a leitura ficava cansativa por você saber que tudo vai dar certo no final e as personagens vão se safar rapidamente de qualquer dos problemas. Esse sentimento é raramente interrompido, e quando ocorre, dura somente por poucas páginas. Majoko não é um mangá ambicioso, mas faz bem sua proposta inicial em vários capítulos. Por mais que eu ache a história meio chata e repetitiva, ela não perde a mão em nenhum momento. É realmente o tipo de história que é o que você espera. Uma aventura de fantasia, leve e fofa. O mangá tem umas capas meio ok's, elas são apenas os personagens fazendo algumas poses legais, e um cenário meio genérico de fundo. A minha capa favorita é a última, porque ela dá uma diferenciada legal, nas cores e também na forma que os personagens estão distribuídos. Todo final de volume tem uma historinha de 4 ou 3 quadrinhos, tipo aquelas historinhas da Turma da Mônica. A lombada do mangá também é bonitinha. Eu só não gosto que o volume 5 é o único que tem cores diferentes na lombada. Aí minha majestosa coleção de Majoko fica meio irregular. É isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para comentar. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha para ajudar a engajar o canal e se inscreva para acompanhar as novidades que virão. Eu já tenho mais ou menos ideia de quais os próximos mangás que eu vou falar, então só falta fazer o roteiro e editar os vídeos por enquanto. Talvez semana que vem saia um vídeo falando deles.
É isso. Muito obrigado por assistir até aqui.